O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que a política monetária dos Estados Unidos terá de ficar restritiva em meio a um cenário de elevada inflação, mas que o Comitê Federal de Mercado Aberto não está tentando provocar uma recessão na maior economia do mundo. Não estamos tentando induzir uma recessão, estamos tentando alcançar uma inflação de 2%, que é compatível com um mercado de trabalho forte. É isso que estamos tentando fazer, disse Jerome Powell em uma coletiva com a imprensa recentemente. De acordo com ele, os caminhos para trazer a inflação para o patamar dos 2% se tornam muito mais desafiadores, devido a fatores que não estão sob o controle do Federal Reserve, referindo-se aí aos impactos da guerra na Ucrânia e, obviamente, aos problemas das cadeias de distribuição por conta da política de Covid-0 implementada pela China. Não é? Então, são fatores externos que os Estados Unidos não têm muito o que fazer. Por isso, imagino eu que uma política de controle inflacionária ela não será totalmente exitosa por conta desses fatores. A inflação não é originalmente um problema interno dos Estados Unidos. Há um componente aí de pressão inflacionária que está acontecendo fora do território americano. Então, há um certo limite para essa política de ajuste aí, de atuação do Federal Reserve. E o Federal Reserve precisa ter essa consciência, obviamente. Não é crível sonhar que os economistas, as autoridades que estão dentro do Banco Central americano não têm essa lucidez. Né? Há de se esperar o bom senso. E o bom senso diz isso, né? De que não será completamente eficaz uma política monetária tocada pelo Banco Central americano, considerando esses fatores externos. Eles têm um peso, sim, na pressão inflacionária e é preciso dar tempo ao tempo, né? Não adianta querer carregar a mão na alta de juros, porque não vai ter todo o êxito do mundo essa iniciativa, né? Há limites para os efeitos de uma alta de juros nesse momento nos Estados Unidos e em outros tantos países, Europa, Ásia, né? É preciso entender isso. O presidente do Federal Reserve afirmou que o comitê não está vendo espiral de alta nos salários e que não pode ter um mercado de trabalho e que não se pode ter um mercado de trabalho forte sem estabilidade nos preços. Uma taxa de desemprego de 4,1% com inflação a caminho de 2%, que são as metas que eles trabalham. Acho que seria perfeito. Eu acho que seria um resultado muito bem sucedido. A meta do Federal Reserve é influenciar a inflação cheia, mas que os dirigentes seguem monitorando o núcleo, que exclui os voláteis preços de energia e alimentos. Para ele, a economia dos Estados Unidos está muito forte, está bem posicionada para enfrentar o aperto monetário. Jerome Powell admitiu que houve uma desaceleração no desempenho do PIB dos Estados Unidos, mas afirmou que ainda há um ritmo de crescimento saudável. Há mudanças no padrão de consumo, mas os gastos ainda estão muito fortes. O ambiente se tornou mais difícil nos últimos 4, 5 meses. Queremos ver moderação da demanda e equilíbrio de oferta e demanda no emprego, disse ele. Então, temos que acompanhar essa agenda americana dos juros nos Estados Unidos. É importante que isso esteja no nosso radar. Temos alguns inscritos do canal que moram nos Estados Unidos, o Clay, o Luiz Moura. Por favor, depois comentem como estão aí, como é que está essa questão nos Estados Unidos, né? Qual a percepção de vocês que estão morando aí nos Estados Unidos com relação à política de juros do Federal Reserve, como isso está repercutindo nos principais noticiários econômicos, né? Junto aos grandes investidores, como é que está sendo percebido isso? Por favor, contribuam aqui no canal trazendo um pouco essa percepção de vocês que estão morando nos Estados Unidos. Eu agradeço a generosidade por compartilhar as informações. Já o Banco Central japonês, ele resolveu manter a atual política monetária.
disseram que não vão fazer nenhum ajuste no curto prazo. Consideram que fazer um aperto monetário neste momento seria inapropriado, disse o Banco Central japonês em reunião agora recente. O BC japonês decidiu deixar os juros ultra baixos e inalterados, confirmando que não seguirá o caminho de outros grandes bancos centrais, como o Banco da Inglaterra ou o próprio Federal Reserve dos Estados Unidos. Em recentes reuniões de trabalho, o BC japonês manteve sua taxa de juros para depósito em menos 0,1% e a meta para rendimento do bônus do governo do Japão de 10 anos em torno de 0%. A expectativa do BC japonês é que os juros de curto e longo prazos irão se manter nos níveis atuais ou até menores. A moeda japonesa, o ien, vem operando perto dos menores níveis desde 1998, em meio à divergência das políticas monetárias do Japão e dos Estados Unidos. Na decisão do BC japonês, ficou reiterado que não existem limites para a compra dos juros dos juros de longo prazo, né? E manteve o teto anual para aquisições de fundos e índices acionários, os ETFs, em 12 trilhões de ienes. O Banco Central prometeu ainda comprar, eventualmente, títulos a uma taxa fixa diariamente. Em coletiva com a imprensa, o presidente Haruhiko Kuroda, presidente do Banco Central, afirmou que vão manter a atual política ultra-acomodatícia e considera inapropriado apertar as condições monetárias neste momento, embora a inflação japonesa tenha atingido a meta de 2% perseguida pela instituição. Kuroda também disse que não está considerando alterar a meta dos juros do banco com relação ao horizonte aí de 10 anos e descartou a possibilidade de uma revisão de sua política por enquanto. Então está aí uma posição divergente nesse instante do Banco Central japonês. Vamos acompanhando esse cenário de alta de juros que a gente está vendo nos Estados Unidos, essa decisão do Japão de manter, alta de juros no Reino Unido, na Europa. Vamos lembrar que essas taxas de juros estavam em alguns países até negativas, né? Vamos lembrar que tinham países aí na Europa, em especial, trabalhando com juros negativos, né? Então, qualquer movimento de alta, ainda assim, num curto prazo, médio prazo talvez, estará trabalhando em ambientes muito baixos para as taxas de juros, né? Vamos monitorando essa situação, porque eu acho que é importante entender o que está acontecendo. O Bank of America publicou outro dia um comentário que me chamou a atenção. Analistas do Banco of America, eles disseram o seguinte, que as regras do veterano de Wall Street, Bob Farrell, continuam sendo relevantes no mundo de hoje. As regras do veterano de Wall Street, Bob Farrell, continuam relevantes no mundo de hoje. E quais são essas regras para a gente rememorar o que dizia o Bob Farrell? Basicamente, podemos elencar as seguintes orientações que ele preconizou. Número 1. Os mercados tendem a retornar à média ao longo do tempo. Os mercados tendem a retornar à média ao longo do tempo. 2. Excessos em uma direção levarão a excessos na direção oposta. Excessos numa direção levarão a excessos na direção oposta. 3. Não existem novas eras. Excessos nunca são permanentes. Número 4. Altas ou quedas exponenciais rápidas normalmente vão mais longe do que pensamos, mas não corrigem indo para os lados. Número 5. O público compra mais no pico e menos no fundo. 6. Medo e ganância são mais fortes que a resolução de longo prazo.
Medo e ganância são mais fortes que a resolução de longo prazo. 7. Os mercados são mais fortes quando são mais amplos e mais fracos quando se estreitam a um punhado de nomes blue chips. Número 8. Os mercados de baixa têm 3 estágios: declínio acentuado, reflexo da retomada e tendência de baixa fundamental prolongada. Número 9. Quando especialistas e estimativas concordam entre si, alguma coisa está para acontecer. Mercados de alta são mais divertidos que mercados de baixa. São aí as últimas regras preconizadas por ele. Então vamos refletir, porque grandes investidores sempre nos deixam boas lições. E segundo o Bank of America, as lógicas defendidas pelo Bob Farrell continuam sendo super atuais e merecem toda a nossa atenção. Merecem toda a nossa atenção. E, para finalizarmos, eu queria aqui comentar que nós vamos repercutir também uma notícia que chamou muito a atenção, que é a Revlon. A Revlon entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Estamos falando de uma grande gigante, empresa multinacional de cosméticos de 90 anos, não é uma empresa nova. Entrou em pedido de proteção contra a falência, que aqui no Brasil é chamado de recuperação judicial. A companhia tem enfrentado dificuldades também de acompanhar os padrões da beleza em constante mudança. A empresa demorou a seguir a tendência dos cosméticos menos chamativos, como a substituição do batom vermelho por tons mais suaves a partir da década de 90. Além de rivais como a Procter & Gamble, enfrentou uma concorrência crescente de linha de cosméticos de celebridades como Kylie, de Kylie Jenner, que capitalizou seus seguidores nas mídias sociais. Os problemas da Revlon só se intensificaram com a pandemia à medida que as vendas de batom despencaram. As vendas caíram 21% em 2020, no início da pandemia, embora tenha reagido depois, no relatório mais recente, que chegaram a ter crescimento de 9,2% no último ano, né? No último trimestre, encerrado em março, as vendas subiram quase 8%. A empresa evitou a falência no final de 2020 ao persuadir detentores de títulos suficientes a estender sua dívida vencida. A empresa tem sede em Nova York, conta com a aprovação do tribunal e espera receber 575 milhões de dólares em financiamento de seus credores, o que permitirá manter suas operações diárias em funcionamento. Nenhuma das subsidiárias operacionais internacionais da Revlon está incluída no processo, exceto Canadá e Reino Unido. O pedido foi feito no Tribunal de Falência dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. A empresa listou ativos e passivos entre 1 bilhão e 10 bilhões de dólares, de acordo com o seu pedido de proteção à falência. Então, isso nos remete a um pensamento, né, interessante, que é sobre a importância de acompanharmos as empresas, sobretudo à luz do que o Jim Collins nos fala, né, em sua obra Por que as Gigantes Caem. Leitura obrigatória para quem quer entender o mundo empresarial, os desafios do mundo contemporâneo e entender por que empresas gigantes como a Revlon podem desaparecer, podem quebrar, podem falir, né? Nenhuma empresa está imune, disse Jim Collins nos seus estudos, nenhuma empresa está imune a passar por isso. Existem os estágios do declínio. Importante conhecer os estágios do declínio, porque eles nos mostram a evolução, né, até a perda de relevância e dos desafios que as empresas acabam passando na reta final antes do seu desaparecimento ou de entrar num processo de recuperação judicial ou falimentar propriamente dito. Então, estejam atentos a essa literatura do Jim Collins, porque eu acredito que será muito útil para entendermos o mundo corporativo, o universo empresarial e perceber movimentos disruptivos, resistências às inovações, tendências de mercado. Tudo isso serve para que a gente possa ir construindo um racional para fazer boas escolhas no mercado de investimentos, no mercado de ações. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!